Salve Deus, graça e paz, glória a Deus a todos que hoje guardaram, né, um tempinho para poder ouvir, né, um pouquinho da palavra de Deus. Eu queria falar do amor de Deus, na verdade. Esse amor que é tão grandioso, tão acalentador, aconchegante, tão gigantesco, né, no sentido prático da palavra. O amor de Deus. Por que eu queria falar dele assim? Porque foi a minha primeira palavra, a minha primeira pregação. Também, uma vez que eu comecei, eu não digo que eu entendi, mas eu comecei a entender a ideia do que significa quando nosso Senhor Jesus fala: amai-vos uns aos outros, né? Como ele pediu, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai-vos uns aos outros como a si mesmo, como eu vos amei. Isso é impressionante porque a partir do momento que você se permite, se doa, se entrega, né? Você está apaixonado por alguém, você se deslumbra com o sorriso, o gesto, a gargalhada, né? A sinceridade. Você se mostra como que com um microscópio por inteiro para essa pessoa, você praticamente se anela a ela de uma maneira invisível, porém inquebrantável. Por que eu falo isso? Porque você se prende ao ponto de não mais conseguir se libertar. Claro, você também sempre cultivando e perseverando nesse amor, né, nessa cordialidade, nessa fraternidade. O amor de Deus eu creio que seja mais ou menos isso. Uma vez que para que nós possamos ter esse amor como resultado, né, em equilíbrio e verdadeiro, nós temos que ter o outro para poder refletir, né, na mesma confiança, na mesma concordância nesse trato, nesse contato, nesse olhar. Já Deus não, meus irmãos. Deus não precisa disso, né? Deus Pai Todo-Poderoso, uma vez que Deus é Pai, né? Domingo passado, 2 dias atrás, quase três, né? Nós tivemos a data 8, né? 8 de agosto, Dia dos Pais. E ao ponto que você entende a, a posição que um pai tem para com um filho, que é um exemplo, né, de ser, porque aquele filho que está ali crescendo ao lado o tem como um exemplo verdadeiro daquilo ao qual ele vê a sua projeção, no que ele quer se tornar, no que ele quer se transformar. E ele vê os traços, né? E qual pai não quer ser o bom exemplo para com o filho, senão um verdadeiro e bom, honesto pai, né? Eu procuro ser o exemplo. Claro que eu não tenho essa perfeição, né? Esse perfeccionismo para tanto, porque pai mesmo, só há um, Senhor Deus Pai, nosso Deus, né? Só que a gente se espelha, a gente se doa de tal forma, tentando refletir um pouco disso. E Deus é isso para nós. Quando nós, pobres, pequenos, singelos mortais,
pai, tentamos ensinar ou buscamos ensinar aos nossos filhos? Dou como exemplo a produção, a fabricação de um instrumento musical, né? Um violão, por exemplo, ou uma flauta, que seja. Você ensina ao filho e ensinando você o promete e diz: meu filho, vou lhe ensinar a fazer um instrumento. Ele o quer ter como um instrumento. Ele quer ter um instrumento, mas você vai o ensinar a ter. E você vai dizer a ele: eu vou te ensinar a fazer um instrumento para que você produza o seu instrumento, para que você mereça ganhar o seu instrumento. É claro que não é um merecimento, né? Nenhum de nós merecemos o melhor, o bom. Deus Pai não nos dá tudo aquilo que merecemos, porque se desse nós mereceríamos a morte, na verdade. Mas Ele nos dá aquilo que nós nos dedicamos e Ele vê beleza extraordinária naquilo para que nós possamos nos tornar cada dia, cada vez mais pessoas melhores. Então quando nós ensinamos isso aos nossos filhos, claro que ele na a inocência dele, na falta de experiência dele, não irá produzir um belo e bom instrumento musical. Mas com o seu auxílio, o meu auxílio, o auxílio de um pai que tem o amor, a paciência, a tolerância para que, ensinando este filho, entenda, né, não só o design, a perfeição do instrumento, mas compreenda o quão é importante trabalhar em harmonia, em grupo, com zelo, com amor, com espontaneidade, com alegria, né? E quando ele termina, claro, ele não terminou sozinho, não fez sozinho, ele fez contigo, porque você depositou ali, você o preparou para isto, ao ponto em que, ao fim, você o presenteia, dar a ele aquele instrumento ao qual ele tanto sonhava, tanto desejava. Veja que não foi da forma que ele quis. Primeiramente, o filho chega e pede ao pai: pai, me dá um instrumento. Mas tão mais belo é o pai na sua disponibilidade, ou ele abre uma exceção, uma lacuna, para que ele tenha essa disponibilidade em ensinar ao filho não só a ganhar um instrumento, mas a produzi-lo e como foi proveitosa essa produção até os detalhes finais. Ele vai ter um presente a mais. E é isso que Deus Pai faz conosco. Só que diferentemente, ele não precisa estar melhor. Ele está face a face conosco. Mas nós, por conta dessa incredulidade que diz lá em Hebreus 3, né, muitas vezes, nós não nos atentamos verdadeiramente para Deus. E Deus é isso. Esse é o amor de Deus. Ele faz sem mesmo receber o que nós deveríamos fazer todos os dias, que são as orações, as entregas de nossos corações ao Pai, verdadeiramente, profundamente falando, profundamente, profundamente, né, bem no íntimo. E nós não fazemos ao Pai. Mas o Pai, ele não se perturba porque ele sabe, ele conhece-nos verdadeiramente de dentro para fora. Só o Pai conhece. Por isso que Jesus fala: maldito ao homem que confia no homem, porque só Deus conhece o interior, não julga pela face. E Deus não nos julga pela face, nem pelo presente, porque Ele sabe, Ele conhece toda a nossa estrutura, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. E Ele, tendo essa visão, Ele busca trabalhar aquilo que
de melhor há em nós. Quando nós, dentro, mergulhados em nossas dificuldades, nós nos perturbamos, nós nos inquietamos, pedindo a Deus que possa Ele nos amparar, nos presentear. Pai, eu estou precisando de dinheiro. Pai, eu estou precisando disso. Pai, eu estou precisando daquilo. Deus chega e não nos dá verdadeiramente aquilo que nós pedimos naquele momento, que nós ansiamos em conquistar. Mesmo que você esteja aí agora na sua casa passando a necessidade, a conta vencendo, as pessoas batendo a sua porta, querendo lhe cobrar valores, aluguéis atrasados, abandonos, tristeza constante. É terrível isso, né? É verdade, é muito terrível. Mas Deus sabe de tudo e todas as coisas. Teve um momento, eu sou Uber, né? Eu faço Uber. Teve um momento em minha vida que eu peguei uma viagem de um valor simplório, R$ 33, se eu não me engano, 33 em centavos. E a moça que eu peguei para levar, para transportar, peguei ela em um lugar, levei ela para um condomínio muito bonito, chique, né? E quando eu lá cheguei, eram umas 3h30, 4 horas da tarde, o sol, o sol estava radiante, o céu límpido, sem nuvem alguma, sem nuvem alguma. E aí, quando eu parei e finalizei e falei o valor da viagem que estava sendo cobrado em dinheiro, aí ela virou simplesmente para mim e falou: eu não tenho dinheiro. Cara, eu fiquei muito aborrecido, muito transtornado. Fiquei injuriado. Aí ela põe para pagar na próxima viagem. Aí eu, olha só, essa alternativa é feito para nós motoristas e não para vocês passageiros, para fazerem viagens para fiado para depois pagar. Nós temos que fazê-la agora. Por que eu falei isso? Porque o aplicativo, meus irmãos, não estava sanando essa situação quando acontecia comigo. Já tinha acontecido já umas 3, 4 vezes naquela semana. E aí eu falei isso pra ela. Eu fiquei tão injuriado, ela simplesmente desceu, bateu a porta. Desceu, foi embora. Eu olhei pra ela, falei: Deus, Senhor, lança um raio pra fulminar ela. Falei mesmo, falei numa ira, num desejo, num transtorno, numa indignação. E eu, naquele momento eu parei e comecei a conversar com Deus. Eu falei: Senhor, é justo ela fazer isso comigo? Eu oro todos os dias contigo, busco fazer sempre justiça, sendo certo, sendo coerente. E a pessoa vem e faz isso com seu filho, comigo. Faz alguma coisa com ela, meu pai. Eu praticamente chorei, meus irmãos. E aí Deus falou: realmente, na hora, realmente não é justo, sabe? Mas o que é mais justo? Eu permitir que ela faça isso com você ou que ela não faça isso com você? Eu me calei. Naquele momento eu me calei. Porque eu entendi que nós passamos o que passamos porque tem a permissão de Deus. E se eu creio em Deus, eu tenho confiança em Deus, eu tenho que ter máxima confiança ainda maior, porque Ele me permitiu ou está me permitindo passar por isso que você está passando aí, que na sua cabeça, no seu mundo, no seu momento, é perturbador e alucinante. Então, meu irmão, tenha fé. O amor de Deus é maior. Deus nos ama sem esperar em troca. Deus nos ama em igual. Ele ama maravilhosamente, maravilhadamente falando, aquele que ora, jejua, faz o bem, como aquele que não ora, aquele que não jejua e aquele que não faz o bem. Deus o ama. Muito embora, claro, o merecimento
de cada um vai ser aí segundo a misericórdia de Deus, porque até mesmo aquele que promove o erro, o pecado, a iniquidade, pode chegar um momento que Deus dará a ele a misericórdia. Deus pega e salva. E também como aquele que ora, jejua, né, todos os dias faz o bem, pode dar um dado momento que Deus não pode dar misericórdia, porque ele pode destrilhar, por assim dizer, né? Desgovernar, sair do trilho, sair daquela perseverança que eu li em Hebreus no vídeo anterior. Não teve confiança até o fim, né? Exortai-vos uns aos outros, né? Para ter confiança até o fim, para continuar sendo a casa a qual Jesus está sobre ela. Continuar sendo, né? Por assim dizer. Então, meu irmão, você sabe o que você tem que fazer. Você percorre essas letras miúdas nesses livros grandiosos que é a Bíblia. Você entende que ali tem a salvação, ali tem a libertação, porque este livro é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é o testificado de Deus. E ele pode te amparar nessa dificuldade, nesse momento de dificuldade, se você confiar. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando isso porque eu já passei aí inúmeras provações. E eu digo provações e não tentações, porque Deus prova. Deus não tenta, Deus prova. E nós nos provamos merecedores quando nós fazemos resistência. Não sozinhos, mas com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse exortai, esse vigiai é constante, mas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele já fez o sacrifício lá atrás por cada um de nós. Ele nos justificou verdadeiramente. O rompimento de um namoro, né? Isso aí é... Eu esqueci de falar nesse ponto também, né? O rompimento de um namoro, um desentendimento, uma falta de consideração um com o outro, tudo isso pode ser superado por meio do seu vigiai, do seu exortai. A justificação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se expande, se exprime em todos os sentidos, ela se penetra dentro de cada um de nós, daquele que busca, das ovelhas que foram dadas a ele antes da fundação do mundo, que somos nós. E se nós não procurarmos sempre estarmos vigilantes, nós podemos cair, não porque o Pai quis ou quer que assim seja, mas porque você verdadeiramente não creu, não acreditou que aquilo era possível. Hoje você está sem dinheiro nenhum, simplesmente nada, sem ter de onde tirar, para onde colocar. Ora, meu irmão, busca em Deus, ora constante, dia e noite. Eu te digo com toda a sinceridade que pode chegar um momento que você vai querer desistir, desanimar, porque a situação é muito sufocante, é muito devastadora e você não está conseguindo nem respirar, porque o teu coração está inquieto, o teu espírito está inquieto. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai estar te ouvindo e vai estar te amparando. Pode ser que ele não te promova riquezas, valores exorbitantes, porque o texto fala que nós temos que viver com o mínimo, com o necessário, que o dinheiro é a ruína do homem. Mas creia, não desista até o fim. Ele quer isso, que você não desista. Aqui fala persistência, perseverança, esperança,
até o fim. Pode ser hoje o momento no qual nosso Senhor Jesus Cristo retorne. E aí não vai haver mais tempo, não haverá mais tempo. Pode ser daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos. Mas e se for agora, no hoje, como o texto de Hebreus fala, persistir até o fim, no hoje, no dia que se diz hoje, no agora. Não espere amanhã para fazer o certo, comece hoje. Se o vício é aquilo, a tua pedra, é o entrevero, é a barreira, é aquilo que está te deteriorando, te diminuindo, te retirando da graça de Deus, ore a Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Mais ainda você que tem um vício, continue orando. Não desista, clame ao Senhor, chame Ele para próximo de você, mantenha Ele próximo de você, porque não é Ele que se distancia de você. É você, meu irmão, que se distancia dele. Somos nós que nos distanciamos de Deus. Mas quando nós tomamos a decisão de fazer verdadeiramente, segui-lo arduamente, haja o que houver, as coisas vão ficar complicadas. Mas vão ser melhor recebidas, porque você não está com qualquer um. Você vai estar na presença de Deus, na presença do Pai. E o Pai, Ele é misericordioso. Você errou hoje, pecou hoje. Fica de joelho, se redime. Se arrependa verdadeiramente, profundamente. Mostre a Deus, Ele enxerga o seu interior. Não importa o qual as pessoas em sua volta digam que você não é merecedor, que você é isso, que você é aquilo. Meu irmão, glorifique ao Senhor. Agradeça ao Pai. É a Ele que você deve explicação. É a Ele que você deve ser subserviente, ser servo, ser leal. Você deve lealdade a Ele. Ele é o nosso Criador. Você é a criatura, eu sou a criatura. Nós somos a criatura. Demos graças ao nosso Senhor, nosso Pai. Amém? Então fique com Deus. Essa é a palavra de amor que eu queria dar para vocês hoje. Obrigado.